Bom, gente, é, bom dia. Eu fui convidada pela Unifor para dar essa aula para vocês, tá? É uma aula do módulo de hematologia. Para me apresentar um pouquinho, meu nome é Jamile, eu sou ex-aluna da Unifor, fiz residência de clínica médica e depois eu fiz residência de hematologia com aprimoramento em citometria de fluxo. E hoje eu trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Então, na verdade, a aula de hoje é um tema relativamente simples, mas que exige que a gente tenha um certo conhecimento dele, por ser uma patogenia grave, né, com risco de vida, e que a gente precisa saber identificar, apesar de ser uma patologia bem rara. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anemia plástica. Começando nossa aula, eu vou falar um quadro clínico, para a gente ter mais ou menos noção de como esse paciente pode se apresentar para a gente. Então, um paciente jovem, de 18 anos, do sexo feminino, que compareceu ao serviço de saúde questionando de aproximadamente 4 meses, um mal-estar geral, astenia importante, e ele veio acompanhado pela mãe. A mãe fala que ele tinha uma pouca aceitação alimentar, porque ele é adolescente e só come porcaria. E aí, na verdade, ela resolveu trazê-lo hoje por conta das petecas e membros inferiores que começou a apresentar. Então, o médico foi examinar o paciente, realmente o paciente estava corada, 2 cruzes em 4, mas estava eupneica. Na ausculta cardíaca, a gente apresentava um sopro pansistólico e uma frequência cardíaca aumentada de 102 batimentos por minuto. Não tinha nada digno de nota no sistema pulmonar, o abdômen também nada de importante, a ausência de visceromegalias, e tinha as petecas que foram confirmadas no exame físico. Vocês atenderam esse paciente e resolveram pedir os exames laboratoriais gerais para esse paciente. Então, o paciente apresentava realmente uma hemoglobina de 6,4, normo, com uma leucopenia importante de 1.000 leucócitos totais, associadas à neutropenia de 540, uma plaquetopenia de 21.000. Então, esse hemograma é um hemograma muito significativo, né? Então, a paciente realmente estava sintomática por conta das alterações do setor hematopoético. Associado a isso, a gente pediu alguns exames que entram na investigação de anemia e de alterações de citopenias, né, como um todo. Então, ele tinha uma reticulocitopenia, um reticulose total de 0,3, um DHL de 153, um ácido úrico de 2,4, uma vitamina B12 de 658 no valor normal e um ácido fólico também no valor normal de 10. Não tinha sinais de disfunção renal e nem alteração de transaminases. Então, foram feitas algumas hipóteses diagnósticas, né? Então, é uma panstopenia esclareceu, o paciente tinha anemia, leucopenia e plaquetopenia. E aí a gente ficou, é uma deficiência vitamínica? Lembrando que algumas deficiências de vitaminas, principalmente a deficiência de vitamina B12, pode causar uma pancitopenia. O que é que faz diagnóstico diferencial aqui para a gente não pensar tanto em deficiência vitamínica? O paciente não tinha uma macrocitose, né? Não tinha o VCM elevado, mas mesmo assim entra no diagnóstico diferencial, porque a gente pode ter deficiências vitamínicas combinadas, né? E deve sim ser pedido esse tipo de investigação. Outra hipótese diagnóstica é uma falência medular? Então, esse termo falência medular é utilizado na hematologia para descrever patologias, né, com dificuldade de produção de células hematopoéticas. E existem um rol de doenças que podem dar falência medular. Podem ser primárias ou secundárias a outras doenças. Ou é uma leucose aguda, né? Paciente jovem, paciente que tem uma história relativamente aguda, né? Subaguda de 4 meses. E a gente precisa pensar nisso quando a gente vê um paciente com pancitopenia no exame, né, do hemograma. Então, como a aula hoje é de anemia plástica, vocês já discutiram aí no GT sobre leucose aguda,
Então, a gente vai fazer um paralelo. O que vocês estudaram de leucose aguda, né? Vocês viram lá que o hemograma pode apresentar com uma pancitopenia, mas, na verdade, o foco da nossa aula é uma síndrome de falência medular, que, como diagnóstico etiológico, a gente tem anemia plástica. Então, falando mais da anemia plástica, ela é uma doença não maligna. Então, quando a gente fala de doenças não malignas, a gente não tem um clone maligno, né, infiltrando a medula óssea como nas leucoses agudas. A gente pode ter uma falência parcial ou total das células hematopoéticas, tá? Causando, então, graus variados de citopenia. Então, o paciente pode ter uma citopenia, duas citopenias ou uma pancitopenia. E essas citopenias também podem variar de gravidade. É uma doença rara, ocorre em 2 a 6 casos por milhão de habitantes, e ela tem um pico de incidência bimodal. Então, eu tenho uma incidência em adultos jovens, tá? Adultos com menos de 25 anos, 18 aos 25 anos, e eu tenho uma incidência na faixa etária mais idosa, acima de 60 anos. Então, pensando na etiologia da doença, 50% dos casos, eles são idiopáticos. A gente não consegue encontrar causa para estar acontecendo essa falência medular. A gente tem algumas doenças congênitas que cursam com associação com anemia plástica. A mais conhecida, não que não seja rara, é a anemia de Fanconi, mas a gente tem algumas outras doenças congênitas que fazem essa associação. Disqueratose congênita e reticular, síndrome de Shawman-Diamond, síndrome de Down, síndrome de Du Bois. Então, são síndromes congênitas raras. E a gente tem a anemia plástica adquirida, então, que pode estar associada ao uso de algumas drogas, infecções virais, principalmente parvovírus B19, mas pode ter associação com EBV, com HIV, associação com incidência bem baixa com alguns subtipos de hepatite, principalmente hepatite B, doenças autoimunes, então paciente que tem timoma, paciente com lúpus, paciente com artrite reumatoide, GVHD, que é a doença do enxerto versus hospedeiro, que pode acontecer em pós-transplantados, hemoglobinuria paroxística noturna, que também é uma doença super rara, mas pode ter associação com anemia plástica, e na gravidez, que gravidez, como os geos falam, não é doença, mas é quase. Então aqui, na verdade, uma fotinha para a gente lembrar dessas doenças congênitas, né, que doenças congênitas, normalmente a gente tem uma face típica, tá? Então ali embaixo é uma nenenzinha com síndrome de Diamond, e aqui do lado, né, a gente tem um paciente com síndrome, com anemia de Fanconi. Então, anemia de Fanconi, a gente vai ter essas faces típicas e lembrar da hipoplasia de polegar e das manchas café com leite. A anemia de Fanconi, ela tem um espectro de fenótipo que pode ser um pouco variado. Então, às vezes, acontece da gente dar o diagnóstico de anemia de Fanconi, sim, que é uma telomerase, na vigência do diagnóstico da falência medular. Então, é importante fazer essa pesquisa, mesmo em pacientes adultos jovens ou adolescentes. Então, falando um pouquinho da fisiopatologia dessa doença, a fisiopatologia dessa doença, ela é multifatorial, porque a gente tem algumas causas associadas, mas falando um pouquinho da fisiopatologia da autoimunidade dessa doença, a gente vai ter um acometimento das células tronco, né, hematopoéticas, associado a um quadro inflamatório medular. Então, a gente tem ativação de linfócitos T, principalmente associado à HLA de classe 1, que vai liberar citocinas, interferon alfa, né? E eles vão acabar fazendo apoptose dessas células. E essas células vão começar a proliferar, expandir as células residuais, tá? Que carregam em si mutações. Então, a gente tem aí um componente inflamatório importante mediado por linfócitos T, fazendo assim a fisiopatologia imune da doença. De manifestações clínicas, a gente tem manifestações clínicas associadas ao o que o paciente vai ter de citopenia, né?
Então, o paciente tem anemia importante, ele vai ter fadiga, palidez cutânea mucosa, dispneia, taquicardia, associados à leucopenia. Lembrar de pacientes que podem referir infecções de repetições, principalmente faringoamidalites, infecções, reativações de infecções, como o herpes zoster, ou até pacientes que têm um acometimento infeccioso mais grave. Então, um paciente com pneumonia mais grave, desculpa, sem justificativa, um herpes zoster disseminado, e associados à plaquetopenia, nós temos as manifestações hemorrágicas, né, de pele e mucosa, ou até mesmo, dependendo do tipo de plaquetopenia, hemorragias viscerais. Então, paciente com HDA, HDB, né, sangramento uretral, enfim. Então, a gente falou assim, que é uma doença rara, que pode estar associado a síndrome congênita, né, e algumas manifestações clínicas. Então, quando que a gente suspeita de uma falência medular, falando um pouco da anemia plástica? Então, a gente vê pacientes jovens, né, com pancitopenia, a gente já sabe que a gente tem que suspeitar que algo não está certo na medula. Paciente que apresenta algum tipo de comorbidade, então pacientes com doenças autoimunes, pacientes com infecções virais, pacientes com alguma doença congênita, síndrome de Down, enfim. Avaliar o histórico medicamentoso desses pacientes e o histórico familiar. Então, perguntar mesmo sobre doenças autoimunes na família, doenças hematológicas na família e síndromes congênitas na família. Como eu falei, às vezes a gente dá o diagnóstico de anemia de Fanconi mais tardiamente, porque o paciente não tem uma face tão típica, né, ou tão escancarada. No exame físico, a gente vai avaliar exatamente isso, faces típicas do doente, então, avaliar implantação de olhos, tamanho de orelhas, formato de queixo, pensar, né, olhar os polegares e avaliação de pele do doente. Então, manchas cutâneas, manchas café com leite, petequias. Vendo tudo isso, a gente viu paciente com queixa clínica, teve uma suspeita clínica e um exame físico compatível, o que a gente vai pedir para a gente avaliar esse paciente? Então, principalmente o hemograma, né, para avaliar tanto se o paciente tem citopenia, quantas citopenias e o grau das citopenias. Lembrando da função renal e da função hepática do doente, que algumas síndromes congênitas podem cursar com alterações renais, hipoplasia renal, alterações de função hepática, alteração de função pancreática. Para pacientes hematológicos, a gente avalia o DHL, né, para a gente ver o grau de proliferação e morte celular, e os reticulócitos. O reticulócito é uma coisa que a gente vai entrar um pouquinho no próximo slide. Eu vou dar um remember para vocês aí do que significa o reticulócito na falência medular. É muito importante a gente fazer dosagens vitamínicas. Lembra que falência medular, anemia plástica, leucemia aguda são doenças raras. Então não vamos comer bola e esquecer das vitaminas. E os exames medulares. Quais são os exames medulares que a gente precisa fazer para esses pacientes? Então, avaliação medular com mielograma, imunofenotipagem, instrumento de medula óssea, citogenética e a biópsia de medula óssea, tá? Então, vamos falar um pouquinho, como eu falei, de alguns exames laboratoriais que eu achei importante citar nessa aula. Então, como vocês sabem, a avaliação do reticulócito é muito importante para a gente avaliar o quê? O grau de resposta medular àquela citopenia, principalmente as anemias, tá? Então, o reticulócito são eritrócitos mais jovens, que ainda contêm RNA ribossômico, porque a maturação eritróide é uma maturação que a célula vai perdendo o seu núcleo até virar uma hemácia, que é uma célula anuclear, né? Então, o reticulócito, ele é uma fase anterior à hemácia, e ele pode cair na corrente sanguínea a depender da resposta medular. A gente pensa em reticulócito, principalmente quando a gente pensa em anemia, diagnóstico diferencial de anemias, né? Então, por quê? Porque se eu tenho um reticulócito alto, uma reticulocitose, eu posso fazer o quê? Então, eu tô com minha medula totalmente funcionante, eu tenho todos os meus setores medulares preservados,
Então, eu tenho hemólise ou sangramento. Por quê? Tanto na hemólise como no sangramento, eu estou perdendo hemácia na periferia. Então, na hemólise, a minha hemácia está morrendo, seja por um componente autoimune ou não, né? Então, a minha medula tem que estar trabalhando muito mais para produzir mais hemácia, eu acabo soltando células antes da forma mais madura, que ainda tem componente de RNA. E o sangramento, o mesmo raciocínio. Estou perdendo, então eu tenho que. A minha medula está funcionando, eu estou produzindo mais hemácia. Já se eu tenho um reticulócito baixo, então eu tenho reticulocitopenia, como acontece na falência medular, eu aqui é um slide sobre anemia, mas pensando na resposta medular, eu tenho o quê? Uma deficiência na medula óssea. E aí, essa deficiência pode ser porque eu tenho carência vitamínica, porque eu tenho um dano, uma doença, uma leucose aguda, então eu tenho muita célula clonal dentro dessa medula, impedindo a produção das células normais, ou eu tenho uma falência medular. Então, o que eu queria falar do reticulócito é porque, assim, como vocês estão no módulo de mato, eu achei importante a gente dar essa visão geral, para a gente entender que o reticulócito, ele fala para o médico a resposta medular atual. Então, pensando, se eu não tenho matéria-prima, como na deficiência vitamínica, eu posso ter um reticulócito normal abaixo. E se eu tenho uma falência medular, a minha medula está sendo lipossubstituída, ou está morrendo muita coisa, eu não estou conseguindo produzir, então eu tenho um reticulócito baixo, tá? E falando um pouquinho aqui dos exames medulares, tá bom? A diferença, que eu não sei se vocês chegaram a comentar sobre isso, mas que eu falei, né? A gente vai fazer mielograma e biópsia de medula óssea. Então, o mielograma, ele é um exame que eu vou entrar com um tipo de agulha e vou pegar um pouco de material medular líquido e eu vou ver a citomorfologia das células. Então, isso vai ser feito uma lâmina, a gente vai corar essa lâmina e eu vou ver no microscópio a citomorfologia celular dos 3 componentes medulares. Já na biópsia de medula óssea, eu vou fazer na crista ilíaca posterior, né? E eu vou entrar com uma agulha um pouco maior para eu fazer a retirada de um fragmento ósseo que contém internamente medula, né? Porque a gente vai ter a cortical óssea internamente a medula, e eu vou fazer uma avaliação histopatológica daquele tecido medular. Então, eu vou fazer anatomopatologia, o patologista vai olhar na lâmina e eu vou fazer a histopatologia, né? Então, a diferença desses 2 exames é o quê? Na anemia plástica, eu preciso ver a morfologia das células, mas eu posso quase não ter material hematológico, então quase não posso não ver nenhuma célula. E a biópsia de medula, ela vai, como ela é uma biópsia de tecido, eu vou ver o quê? A celularidade daquela medula óssea, que às vezes o mielograma não vai ser tão fidedigno. Então é necessário fazer a biópsia de medula para avaliar a celularidade nesses casos, tá? Então, falando tudo isso, a gente viu que o paciente tem um quadro clínico compatível, a gente investigou os diagnósticos diferenciais, pensou em falência medular, pensou em doenças congênitas e pensou em anemia plástica. E aí, beleza, a gente deu o diagnóstico de anemia plástica. A gente teve um paciente que não tem deficiência vitamínica, um paciente que na biópsia de medula a gente tem uma celularidade muito baixa e não tem infiltração clonal ou maligna na medula, a gente deu o diagnóstico de anemia plástica. E aí a gente consegue classificar esse paciente de acordo com o grau da citopenia e de acordo com a celularidade da medula, tá? Então, os pacientes são classificados de acordo com o nível de neutrófilo, contagem plaquetária e a reticulocitopenia. Aqui é um fluxograma um pouquinho mais complicado, mas não é para vocês decorarem. Na verdade, a minha ideia de fazer esse fluxograma, ele é retirado de um livro de hematologia mesmo, para hematologista. É a gente entender como que se dá esse diagnóstico, tá? Então, lá em cima, eu tenho um paciente que tem
Citopenia no sangue periférico confirmada no hemograma. E aí, o que a gente vai fazer? Investigação de citopenia. Vamos pesquisar doenças autoimunes, deficiências vitamínicas, uso de medicações mielotóxicas e comorbidades. Feita essa investigação inicial, a gente vai ver avaliação medular, então avaliação morfológica no aspirado medular, mielograma, avaliação de imunofenotipagem desse material, citogenética e algumas avaliações moleculares necessárias que não entram muito aqui no nosso caso. E aí, se eu tenho uma medula hiposcelular, com celularidade menor que 30%, eu vou abrir meu leque pensando, opa, falência medular, tá? Então, pensando em falência medular, o paciente vai ter que ser avaliado para doenças congênitas, então eu vou fazer um teste do telômero, que é para ver a anemia de Fanconi, fazer algumas avaliações citogenéticas, mas enfim, pensando nisso. E se eu tenho uma medula normocelular, eu vou avaliar outras coisas. Então, eu tenho aumento de células imaturas, eu tenho displasia celular na citomorfologia, eu posso pensar em SMD, em leucemia aguda. Mas é só para vocês entenderem qual é o passo a passo de uma avaliação de citopenia de sangue periférico, tá bom? E aí, é isso. Então, a gente deu o diagnóstico de anemia plástica, a gente pensou, investigou bastante. E pensando um pouquinho na terapêutica, na verdade, não é do médico generalista, né? Esse paciente tem que ser encaminhado para o especialista. Mas o que o médico generalista tem que saber? O tratamento de escolha para esses doentes é o transplante de célula-tronco hematopoética, tá? Ele a primeira escolha para pacientes jovens, menores de 40 anos, e o melhor prognóstico desse paciente é quando ele é encaminhado com rapidez para o transplante. Então, é isso. Então, encaminhou para o hematologista vai fazer esse encaminhamento. E pensando em que eu vou fazer agora, o paciente está no pronto-socorro, tem um diagnóstico, suporte. Então, o suporte é feito com hemocomponentes filtrados e irradiados de acordo com as citopenias. Então, na hematologia, a gente não precisa, pacientes que têm essas doenças crônicas, deixar o hemograma normal, né? A gente precisa tirar o paciente do risco. Então, uma máxima da gente é assim, fazer a transfusão de concentrado de hemácias no paciente com sintomas, uma hemoglobina muito baixa, por exemplo, como menor que 7, e a transfusão de plaqueta para paciente também com sintoma hemorrágico, o paciente estava com peteca, o nosso paciente, ou então com plaqueta menor que 20 mil. Alguns hormônios estimuladores de colônia, como o granuloquine, eles não têm eficácia comprovada, tá, para aumentar leucócitos na anemia plástica. Corticoide não tem nenhuma comprovação de melhora. E os pacientes que têm maior que 40 anos, que não entram no critério de paciente jovem, né, que a primeira linha é o transplante, a gente faz imunossupressão para esses pacientes para ver se tem alguma resposta. Mas para paciente jovem, transplante de medula óssea, primeira linha. Então é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu não quis ser tão específica, porque realmente é uma doença que a gente vê raramente, mas é uma doença que o mais importante para vocês entenderem é o diagnóstico diferencial das citopenias, e ela precisa ser lembrada, tá bom? Então eu deixo meu e-mail aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me mandar por e-mail. Se quiserem referências, eu também envio para vocês, tá bom? E eu quero agradecer à Unifor pelo convite, me sinto muito grata de poder contribuir um pouquinho na formação de vocês, da minha própria faculdade, que eu tenho um carinho enorme e que com certeza foi a base para a médica que eu sou hoje, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. E até a próxima.